Graça e paz, queridos. Quero agradecer ao pastor Fernando, a pastora Silvia, por sempre abrir a porta para nós. E não só abrir a porta, esse ministério, a gente tem sido um ministério que tem abençoado a obra lá do Nepal conosco. A gente não gosta de usar o termo mantenedor nem parceiros. A gente usa o termo amigos que trazem pães às nossas mesas. E Deus há muitos anos, a Rose pisou a primeira vez aqui em 2004. Então agora tem 10 anos que nós estamos nos relacionando com esse ministério. E vocês têm abençoado, a igreja tem abençoado, participado, contribuído conosco lá no Nepal, né? E 10 anos que nós estamos assim, caminhando juntos também, por uma causa que parece que vocês não teriam nada a ver, meninas traficadas lá no Nepal. Mas esse é o trabalho da igreja, trabalhar com homeless aqui na Jerusalém de vocês, trabalhar na Judéia, Samaria e chegar aos confins da terra. E eu creio que o Nepal tem sido os confins da terra para essa igreja. Né? Acho que é o lugar mais longe que vocês apoiam, eu creio, né? Não sei. E nós somos gratos, muito gratos. E a Rose veio em 2004 e eu vim em 2006. E depois nós temos vindo sempre. Sempre eu escrevo, olha, estamos indo para a América. Eu nunca recebi um não venha, não apareça aqui. Pelo contrário, eu esperei receber um não agora porque era para as meninas virem. E as meninas não conseguiram o visto, então eu falei, não, agora eles vão bater a porta na minha cara. Aí eu escrevi assim, porque eu queria escapar um pouco da viagem da América. Nós não viemos em 2013. Eu tento escapar da América, eu tenho temor. Porque passa tanto missionário abençoado até mesmo, e cantor vendendo CD e coisa, que eu tenho medo de parecer que a gente concorre, que a gente é mais um daqueles. Não que eles sejam, mas... Por outro lado, as pessoas que têm abençoado são dignas de saber o que está acontecendo no Nepal. Então nós temos que vir. Então às vezes eu fico assim, depois que eu estou aqui, eu amo estar aqui, dirigir. Já dirigi 5.000 milhas agora, vou dirigir mais 4.000. E eu amo andar para cima e para baixo nessa América. Mas depois que eu estou aqui, mas até chegar aqui, é uma luta interior. E eu achei assim, não, agora eles vão bater a porta na nossa cara. As meninas não conseguiram o visto. Falar, não, a gente já te viu em 2012, novembro de 2012, nós estivemos aqui. Aí eu escrevi com essa esperança, a pastora Silvia falou, que peninha, os meninos não conseguiram visto, mas nós queremos que vocês venham. E abriu de novo, estamos aqui pela graça de Deus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Seara. E aconteceu algo nesse púlpito em 2006. Foi a primeira vez que eu vim. E eu estava muito mal, eu tinha discutido com alguém lá do Brasil, da organização, tinha brigado, né? E eu estava meio chateado, eu falei, eu não vou na igreja aí. Mas não deu para cancelar, não consegui falar no telefone e vim. E o pastor falou, olha, Deus vai fazer grandes coisas hoje aqui. E eu falei, misericórdia, eu estava até me sentindo em pecado. E quando ele falou e eu vim para o púlpito pensando nisso. E eu lembrei que na hora de eu sair do Nepal, as menininhas oraram por mim, umas mãozinhas pequenininhas apertando minha cabeça, um monte de mãozinhas. E Deus falou, onde as mãozinhas oraram, eu vou abençoar. E eu lembrei dessa cena subindo aqui, eu não sei se vocês lembram, e eu contei no púlpito essa cena. Eu falei, Deus vai usar minha vida por causa das mãozinhas, e foi realmente uma benção, e Deus falou. Hoje a Rose vai dar um rápido update. A gente não vai, eu vou pular as fotos bem rápido, porque a gente não separou as igrejas que a gente só dá o update e as igrejas que a gente apresenta o projeto. Então eu vou ter que pular um pouco rápido, mas as fotos que a Rose vai dar o update, é umas 7, 8 fotos, eu vou parar um pouquinho, ela vai falar. E depois nós temos a Mamata aqui, que é a líder nepalesa, líder local, a Rose vai apresentar ela. E tem a Xinha, minha filha, que está lá na salinha. Rose, por favor. E muito obrigado mais uma vez, eu vou para lá, e ela vai dar o update aqui de como estamos. Graça e paz, irmãos. É sempre um prazer estar aqui, né? Pastora, muito obrigado, pastor, por estar há 10 anos acreditando na gente, né? Ter aberto as portas da igreja para acreditar no nosso projeto. E há 10 anos nós estamos juntos, né? E vocês têm visto as bênçãos, o mover de Deus. Nós estamos há 13 anos e meio no Nepal e Deus tem continuado se movendo como da primeira vez. Milagres têm acontecido, bênçãos têm acontecido como da primeira vez. Deus não parou, Ele só continua e aumenta. Então vocês são dignos de saber o que Deus tem feito lá. E por isso que a gente sempre gosta de vir nas igrejas e passar e falar assim, olha, não desista, não pare de orar por nós, não pare de acreditar no trabalho, porque o Senhor tem feito maravilha naquele lugar, para te dar um motivo de esperança, né? Então é isso. E que Deus abençoe e que vocês possam ser
abençoados através de saber o que Deus tem feito lá no Nepal. Deus tem continuado grandes coisas. Vocês viram a vida da Achinha, vocês conheceram ela do ano passado, o ano retrasado. E por onde ela passa, ela tem levado um rastro de esperança, porque a história que Deus marcou para a vida dela é muito bonita. Eu só faço parte de um cenário qual Deus escolheu, mas hoje Deus tem abençoado a vila da onde ela veio. Ela tem sido um rastro de esperança naquela vila. Aquela vila da onde ela veio tem mudado o cenário. Aonde existia uma família cristã que nem sabiam direito, hoje existe um grande povo lá. Mais de 55 pessoas estão naquela vila convertidas agora através da vida através da história que começou pela vida da Asha. Toda a família biológica dela está convertida. As vovozinhas, olha a família dela lá, toda convertida. Então, crente mesmo, nós fizemos um aniversáriozinho para ela esses dias lá na vila, porque a vovó dela nunca calçou um sapato, nunca andou de carro, nunca desce da montanha quase. Então, assim, a gente levou as coisas para fazer o aniversário para ela lá. E quando chegamos, olha lá, dentro da casa deles, lotado de cristãos já agora. Porque uma senhora de idade converteu, um senhor de idade converter no Nepal é muito difícil, porque ele tem que abrir mão de tudo que ele acredita para acreditar só num Deus. O Nepal é um país de 33 milhões de deuses ou mais. Então, assim, é uma prova de fogo. Aí o Silvio falou para a vovozinha orar pela vida da Asha. E eu fiquei com os olhinhos olhando para ver se ela ia realmente orar. E, irmãos, e ela é convertida do fogo, porque orou e foi muito. Glória a Deus. E hoje já tem eles doaram um terrenozinho naquele lugar e a igreja está sendo construída naquele lugar para aquele povo. Então, glória a Deus. Esse é o milagre de Deus na vida deles. O pai biológico falou uma frase que me impactou, que falou que através da vida da Asha, através dos caminhos que Deus levou a Asha, ele conseguiu a vida eterna. Então, glória a Deus por aquele povo. Continue orando por aquele povo, para que todos se convertam. As nossas casas continuam uma bênção. A gente estava com 6 casas, mas devido a perder uma, nós tivemos que juntar 2. E essa casa é a nossa casa mais nova, com 2 casas dentro de uma, com 52 meninas morando junto, que é uma bagunça santa. Continuamos com os meninos, continuamos com 5 casas, continuamos com a escola que está maravilhosa, está uma bênção, continua sendo um referencial no lugar lá, sendo bênção. Continuamos repatriando as meninas, que é o nosso foco principal, que é o nosso alvo principal, é trazer as meninas que foram vendidas um dia de volta para o seu país, de volta para a sua casa, e nós chamamos elas de bebês para nós. São os nossos bebês que Deus tem nos dado, e Deus tem trazido o ano. É muito difícil, eu já falei isso para vocês aqui, levar uma menina para a Índia, o traficante leva com a maior facilidade. Trazer uma menina de volta, irmãos, é uma luta, é uma guerra terrível de 2, 3 anos geralmente. Então, assim, quando uma chega no Nepal de volta, é motivo de muita alegria. Ela é recebida com festa, com balão, com presente, porque para nós é uma nova criança que Deus está nos dando, e elas são muito bem-vindas, e elas são muito amadas. E a cerca que nós usamos naquele lugar é a cerca do amor. Então, elas não têm fugido, elas não têm ido embora, e elas têm sido um referencial de transformação entre as organizações que nos conhecem. Nós somos conhecidos como uma organização que as meninas chegam e são transformadas e são totalmente diferentes depois. Então, glória a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus agindo. E como elas têm chegado, mas elas vêm através de todos os meios legais, elas vêm através da corte, elas vêm através de tudo, e nós acreditamos que devemos de implantar a justiça de Deus aqui na terra. E qual que é a justiça de Deus para nós, como organização? É que essas meninas que foram um dia sofridas por pessoas que não tinham um coração, que elas tragam a justiça para essas pessoas. Então, elas têm que ir na corte, depor contra esses malvados. E elas têm que ser muito corajosas, irmão, porque elas têm que ficar frente a frente com o dono do bordel. Elas não têm, igual nos Estados Unidos, eu penso que tem um espelho transparente, que eles não se veem. Lá na Índia é a mesa no meio, o juiz na ponta, o dono do bordel aqui, a menina aqui. Ela tem que ficar frente a frente, num país onde o machismo impera, né? Ela tem que ficar com
como mulher que não presta, que não vale mais nada, ela tem que ficar frente a frente falando, não, você foi o mal, você fez isso, você fez aquilo. Elas têm que dar depoimento por 2, 3 horas. E nós falamos para elas assim, vocês não precisam fazer isso se vocês não quiserem. Porque é muito doloroso relembrar todo o passado de novo, relembrar tudo. Mas elas têm sido corajosas, elas têm falado, não, tia, tio, mamata, Didi, que é a irmã delas, a gente quer lutar contra o tráfico. E o nosso depoimento vai trazer a justiça e vai acabar com o tráfico. E elas têm sido corajosas, elas têm ido para a Índia, têm ficado lá um mês e pouco, porque os juízes são comprados e eles vão todo dia que elas vão para a corte, tem que andar 3 horas de carro, e aí elas vão, o juiz fala assim, sorry, hoje não dá, vai ter que ser tal dia. Aí elas voltam tal dia, sorry, hoje não dá. E elas ficaram assim 1 mês e pouco, agora o mês passado lá, e só 2 deram conta de dar depoimento. E aí nós falamos, vocês não precisam mais ir. E elas falam, gente, nós queremos ir. Então, quando elas voltam para a nossa casa, a gente as espera com uma festa maravilhosa. Com uma medalha dizendo, você congratulations, porque você está lutando contra o tráfico. Por que essa medalha? Para quando elas tiverem as suas netinhas, elas vão poder falar assim, o tráfico acabou porque eu lutei contra ele. Amém? Então, vocês orem por elas, porque elas precisam da nossa oração para serem fortes. Então, esse é o nosso ponto hoje, que nós temos trabalhado muito, né, que elas têm feito a justiça de Deus. Eu peço e eu creio que eles se convertam, mas lá na cadeia, aqueles homens mais, em nome de Jesus. Amém? E continuamos com a reintegração familiar. A gente coloca elas em contato com a família novamente, né? Mas também continuamos com a reintegração familiar de um todo, como um projeto todo. Nós reintegramos o ano passado 32 crianças e meninas e meninos de volta, ou a sua família, ou a um projeto que se chama Free to Fly. Quando elas já estão prontas, já foram curadas, já foram restauradas, ficaram na nossa casa durante anos, recebendo cura, recebendo escola, recebendo treinamento. E hoje elas já podem trabalhar, já trabalham, já têm o seu salário. É o caso da Selma, ela já tem um salário bom, ela trabalha, e hoje ela pôde montar, a gente ajudou ela a montar 2 cômodos bem bonitinho, bem digno, bem arrumadinho, e hoje ela traz a família dela que não tinha lugar para morar, que eram bêbados, eram na rua, sem valor, sem dignidade. Hoje ela traz a família para morar com ela, porque ela já é uma pessoa que pode se sustentar, pode ser digna. Então nós temos feito esse projeto com meninas. Ou elas podem voltar para as casas que tem uma família, um tio, um avô, alguém. A gente dá bolsa escola para elas, dá condições de elas morarem lá. E se elas não tiveram ninguém, elas se sustentam trazendo a família ou alguém da família para morar com elas. Então é um projeto que está sendo maravilhoso lá para nós também, que Deus tem abençoado. Onde elas falam para mim assim, tia, eu estou me sentindo tão digna de me sustentar com o meu próprio salário, estou me sentindo tão bem. Então eu acho isso muito importante para a dignidade delas também. Continuamos dando bolsa escola, scholarship por toda o Nepal. Esse ano nós estamos trabalhando muito mais forte na scholarship, que é visitar casa a casa nas montanhas. Gente, não é na cidade, tá? São nas montanhas. Porque a gente acredita que um contato mais íntimo, mais próximo, a gente leva Jesus para elas, leva esperança e se integra mais com elas. Vocês podem ver as fotos, são lugares muito remotos. Mês retrasado, o pessoal foi fazer a gente fala, como que chama? Não. Home monitoring, né? Monitorando as casas, né? E aí, eu mandei uma brasileira que era toda atleta, toda fita, ela faz karatê, faz não sei o quê. Eu falei, ixi, ela vai dar conta de letra, né? Mas ela ficou muito brava, irmã, porque ela tinha que andar muito, subir montanha acima o tempo inteiro. Ela falou assim, Rose, em um dia nós conseguimos fazer 2 casas, o qual levou 8 horas para chegar nelas. Então, assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas está valendo a pena. Nós vamos continuar agora esse ano dando mais 1000 bolsas escola, que o Senhor nos dê graça. Como em toda família, como em todo ministério, nós temos todos os tipos de dons operando. E temos o dom pastoral lá também. Uma menina em 2006 já foi ordenada pastora. Agora temos o Saran e a Mina que foram ordenados a pastor esse mês passado. Cuidam da igreja lá, são uma bênção. Continuamos com a nossa fazendinha. Quando a gente veio aqui, acho que a gente tinha acabado de comprar. A nossa fazendinha tem essa visão linda, maravilhosa. Vocês são bem-vindos para ir lá conhecer.
As casinhas que eram bem simples, que quando a gente comprou tinha essas casinhas, eram bem pequenininhas, para a gente andar dentro tinha que andar assim, não tinha como levantar a cabeça, não batia no teto da casa. Nós estamos levantando, dando melhores condições para poder abrigar as vovós dos olhos de Deus. É o nosso novo projeto, que nós queremos colocar as vovós nesse lugar e os vovôs que fazem parte do projeto Família que nós temos. As meninas plantam batata, plantam milho, tudo que dá. É muito frio lá, então não é tudo que dá, mas o que dá a gente planta e elas têm colhido. O nosso sonho é que dessa fazenda saia pelo menos a comida para as casas. Tem porcos, tem cabritos, tinha galinha, mas elas não aguentaram o frio, morreram. Sobraram só algumas. Tentamos um galinheiro na cidade também, onde a mamata queria investir em galinha, investimos. Nós estamos lutando para a nossa sobrevivência, irmãos. Nós não queremos esperar o dinheiro chegar assim, como se a gente fosse, né, uns coitadinhos, mas ainda não achamos o caminho. Um dia nós vamos achar. A mamata abriu 2 galinheiros de galinha, estavam lindas, maravilhosas. A gente falava que eram os filhinhos dela, ia lá, esquentava, tinha um negócio para esquentar, mas aí de repente chegou a gripe aviária no país e tivemos o maior prejuízo, né? Então, mas nós estamos tentando. Ora para que Deus nos dê o caminho. As meninas fazem trabalhos manuais ainda. Através do trabalho manual, várias já conseguiram se sustentar. Algumas já estão morando fora das casas porque já têm um salário. Abrimos o salão escola para elas terem uma profissão, porque elas elas aprendendo no salão escola, elas podem depois dali trabalhar num salão, ter seu próprio salário. Então a gente faz de tudo para elas terem a dignidade de um ser humano normal, né? Abençoamos todo o dinheiro que chega, todo mundo sabe o que acontece. Continuamos com a nossa dignidade, com as nossas camas para cada um, sapato, aniversário, tudo que elas têm direito. Com os nossos casamentos têm sido maravilhosos, casamentos de princesa. De junho para cá casaram mais 4, glória a Deus. Porque para nós isso é uma grande vitória, vê-las casando, realizando sonhos. A nossa igreja continua crescendo, o Sarã e a Mina estão cuidando, Deus continua operando. Todas as meninas que chegam, deixa eu contar só a história de uma menina que chegou, ela era muçulmana, e Silvio falou para todas as meninas da casa, falou assim, não mexe com ela, porque a gente não troca de religião de ninguém, a gente mostra Jesus, e se elas se atraírem para Jesus, elas são atraídas, não é nós que vamos trocar a religião delas. O Silvio falou, não mexe com ela é muçulmana, respeitem ela. Gente, com poucos dias, ela estava na minha casa buscando, lá em casa tem uns negocinhos assim, umas taças para fazer a ceia. Aí o Silvio falou assim, mas para que você está buscando isso? Para fazer a ceia, lá na igreja. Mas por que você? Porque eu estou indo. E quando a gente chegou lá na igreja, ela estava louvando, adorando. Gente, agora esses dias nós fizemos um apelo, no culto de Sarã, no culto de ordenação do Sarã, Silvio fez um apelo para quem queria entregar a vida para servir a Jesus, para ser missionário, para ser obreiro. Ela foi lá na frente, mas ela chorou tanto. Ela falou assim, eu quero ser missionária. Glória a Deus. E teve uma menina repatriada que chegou na sexta-feira. E esse culto foi no domingo. E quando ela chegou na sexta-feira, no domingo, quando foi feito esse apelo, ela estava lá na frente chorando, querendo trabalhar para Jesus já. Então, glória a Deus. Deus tem feito maravilhas, milagres têm acontecido, transformações. Então, assim, para vocês saberem o que Deus está fazendo é isso. Temos o nosso próximo plano, que é levar cura na alma e no corpo das pessoas das montanhas. Nós queremos equipar esse ônibus. O Silvio está pedindo para falar que não é essa cor, tá, gente? Mas o rosa vai ficar. O amarelo sai, mas o rosa fica, né? Porque nós somos as meninas dos olhos de Deus. e nós queremos equipar esse ônibus com dentista, com ambulatório médico, um pequeno laboratório e servir as montanhas, servir aquele povo mais simples, que não tem acesso a nada. Esse ônibus vai se levantar e a gente vai nesse lugar. E à noite nós vamos fechar um scream igual esse, assim, passar filmes sobre Jesus, filmes sobre o tráfico. E queremos alcançar as montanhas. Esse ônibus vai se chamar Healing Express. Estejam orando para que Deus traga esse sonho à realidade em nome de Jesus. E como eu falei para vocês das vovós, é o nosso próximo sonho que vai acontecer esse ano em nome de Jesus. E eu creio que deu para vocês terem um pouquinho da noção do que Deus tem feito, continua fazendo. Por favor, continuem orando, crendo que Deus tem muito mais para o Nepal. E vocês sabem que a gente queria trazer as meninas, mas infelizmente não foi possível.
trazer as que nós queríamos trazer, elas não conseguiram o visto, nós tentamos 2 vezes, mas aprove a Deus, quis trazer a Mamata, e ela conseguiu o visto no meio das outras. A Mamata é a nossa líder local, ela cuida de toda a parte do projeto nacional, ela faz tudo, gente, ela é um avião lá. Pode vir aqui, Mamata, ela só é pequenininha, mas ela é uma bênção nas mãos do Senhor, ela tem um chamado de Deus lá, e ela quer falar com vocês, né? Em nome das nepalesas lá. Obrigada, que Deus abençoe essa igreja, e obrigada por tantos anos conosco. Obrigada. Paz do Senhor. Estou me sinto muito honrado para estar aqui hoje no Ministério Seara. Sempre ouvimos de Seara e sempre quando vê a oferta, falo assim, é do Seara, Seara, né? Então, hoje, conhecendo vocês, vendo vocês pessoalmente, estou muito feliz. E também, eu estou primeira vez nos Estados Unidos, eu vi muitas coisas nos Estados Unidos, aliás. E, como o pastor Rosa falou, meu nome é Mamta, eu tenho 29 anos e eu tenho... Não aparece. Mas eu tenho, né, que eu não posso diminuir. Eu tenho uma filhinha adotiva de 6 anos, está no Nepal. E eu estou com eles a primeira vez. Os Silver Rose são pais espiritual, não somente de trabalho, mas da minha vida também. Eu encontrei eles quando eu tinha somente 16 anos. Eu vim trabalhar com eles. E na igreja, depois na casa, depois, né? Já juntando. E eles são os pais abençoados e também muito presentes. E obrigado tantos anos, se vocês têm acreditado, confiado e também acolhido na igreja, né? Receberam. Então, muito obrigada. Estou feliz porque hoje eu posso falar para vocês frente a frente, né? Eu posso ver e vocês também podem nos ver, né? Não somente as fotos, mas realmente Deus ter trabalhado muito, Deus ter feito grandes coisas no Nepal. E assim, eu comecei a trabalhar, assim, eu fui crescendo, debaixo deles, aprendendo, né? Ralando, ganhando, chorando. Então, tudo faz parte da vida, né? Tudo faz parte da vida e hoje eu sou mais madura porque eles me fizeram madura, né? Então, eu agradeço todas as igrejas, Seara, ter abençoado nossa vida no Nepal. E eu estou falando não somente eu, mas é parte, como minhas irmãs não vieram. Se elas vieram, também elas iriam falar mesmo. E também todos estão no Nepal, que eu estou representando hoje, todos estão no Nepal. 165, mais não sei quantos, que todos representando, né, dando abraço a todos vocês e agradecendo que tudo que vocês fizeram. Nós estamos muito gratos e Deus ter usado sua vida, trazer pães na nossa mesa. E acredito e sempre oramos, realmente nós não podemos fazer nada, mas oramos que Deus também nunca falha nenhuma coisa na sua vida, na sua mesa, né? E sabe, o nosso ministério, nossa família, na verdade, tudo começa do sonho, né? E alguém falou que o pobre sonha demais. Então, também, ainda que sonhamos e sendo pobre, e sabemos que Deus é rico, nosso Pai do céu é rico. Então, Ele tem suprido todos os nossos sonhos, né? Ele tem suprido todos os nossos sonhos. É o único sonho que pensamos que Deus não deu visto, porque ainda não sei. Mas ainda acreditamos que Deus vai fazer. Ele não tinha tempo certo, mas vai fazer. E queremos que mesmo a unção de sonho, como Deus cumpriu na nossa vida, queremos semear e abençoar na sua vida também. Que Deus cumpre todos os seus sonhos. E Estados Unidos é lindo, né? Muito lindo. Mas sabendo e também vendo, é difícil, sabe? Não é que aparece. Né? Então, sabemos, sendo difícil na sua vida, finança,
sendo muitas vezes imigrante, vocês têm levado pães, vocês têm levado o seu amor, têm dado o seu amor para a nossa vida. Então, nós somos realmente eternamente gratos, viu? Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Amém. Glória a Deus. Ela fica querendo honrar a gente, que é pai espiritual. Eu falei, para de falar da gente, fala da obra. Mas dela ou da obra, né? E ela é uma benção. Ela não falou aqui, mas ela fala. Essa menina fala 6 idiomas. Ela fala, olha, esse português que vocês ouviram, né? E ela fala inglês fluente, ela fala nepalês, obviamente, que é a língua mãe do Nepal. Ela fala Newari, que é a língua da área que ela nasceu, que é a língua do povo do vale. Eu acho que ela é a única tamangue que fala Newari. Eu não sei se tem algum tamangue no Nepal, que ela é tamangue. Então ela fala o tamangue também, que é uma língua de um povo, infelizmente é o povo que mais trafica crianças, é o povo tamangue. Então ela é estratégica, Deus levantou ela de maneira estratégica. Ela costuma dizer, ela sempre fala assim, quando ela ministra às vezes um pouco mais de tempo, o pastor até deu tempo livre assim para nós, deixou a gente bem à vontade na questão do tempo, mas ela deve ter esquecido, mas ela sempre fala de Coríntios 1, 26, 27, que Deus escolhe as coisas loucas que não são para as confundidas que são. E ela sendo tamangue, ela é estratégica em relação aos tamangues, em relação ao tráfico, que ela pode falar para o povo dela, na língua dela. E ela fala o Newari, que é um povo, não digo rival, mas um povo completamente diferente. Eu nunca lembro de algum Newari que fale um tamangue falando Newari. E ela fala as duas línguas. E fala o Nepali, inglês, português e hindi da Índia. E ela tem uma facilidade, essa menina desse tamanho que vocês viram, briga nas cortes. Leva a menina para depor na corte, briga com pessoas, luta na lei, luta com o governo. E esses tempos, há uns anos atrás, ela queria prender um traficante grande no Nepal, que é ligado à política. Só que no Nepal ele anda livre, né? Mas se ele fosse na Índia, ele poderia ser preso. E ela falou para mim, tio, deixa eu pegar umas meninas aí da casa, as meninas nossas são muito bonitas. E eu vou fazer de conta que é um negócio para ele ir lá na Índia olhar as meninas, e aí a gente arma uma armadilha e prende ele. Aí eu falei, menina, olha o teu tamanho pra você fazer um negócio desse, né? E ela é uma bênção. E ela trabalha muito conosco, a Rose discipulou ela muito, eu também. E outras estão nesse mesmo nível de discipulado. Elisa, Márcia Tamangue, a Selma. Algumas a gente queria trazer, mas infelizmente não foi a hora, né? Ia trazer a Priya, íamos trazer a Purnima, mas Deus há de trazê-las aqui, né? Então, a gente, graças a Deus, a primeira vez que uma nepalesa subiu aqui para agradecer vocês que têm sido usados por Deus. Amém? Glória a Deus pela vida da Rose, que é mãezona lá, né? Pôde dar o update, a vida da mamata e a vida do pessoal lá e de vocês também. Graças a Deus. Eu quero deixar uma palavra para abençoar a sua vida. Eu não posso trazer dinheiro, ouro e prata, mas eu posso dar a palavra. Deus me deu o dom de trazer uma palavra. Então eu quero ministrar essa palavra na tua vida. Vamos orar. Pai, nós falamos aqui, agradecemos a Seara, ao pastor Fernando, a pastora Silvia, aos irmãos, mas nós damos toda a glória e honra a Ti também, principalmente a Ti, sobretudo a Ti, tão somente a Ti, porque o Senhor é o Pai que cuida de nós. Recebe a adoração, Espírito Santo. Envolve-nos com a Tua graça, com a Tua unção agora na hora da palavra. Senhor, o Senhor já nos envolveu no louvor, na adoração, naquilo que foi mostrado que glorifica Teu nome lá no Nepal. A Tua palavra diz que as obras têm que ser mostradas para glorificar o Senhor. Que não seja a gente aqui, mas o Senhor seja glorificado. Perdoa-nos, Pai, quando de algum momento a gente atrai para nós a honra. Nós entregamos ao Senhor e damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno. Pai, e que a Tua palavra possa vir com unção, com graça, que Teu Espírito quebre todo jugo, toda barreira, que todo espírito contrário de resistência à Tua palavra é vencido no nome de Jesus e que possamos ser alimentados, edificados na palavra para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós Te honramos e Te adoramos, ó Pai. Nós oramos de verdade, crendo na oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, alguém se lembra, alguém que estava aqui da palavra da última vez que eu estive aqui? Alguém se lembra? O pastor Fernando tem disposição de dar um carro zero, para quem lembrar. Oi?
Ok, eu sei que é difícil lembrar, né? Foi em 2012, final do ano, 2013 nós não viemos. Eu preguei Hebreus 10, 35 a 38, que falava assim, o que há de vir virá e não tardará. Aí eu contei de José passando pela cisterna, passando pela cadeia, pela escravidão. Falei de Abraão estando na tenda e Deus teve que tirar ele da tenda para ele ver as estrelas. E contei para encerrar da adoção da Asha, né? Vocês se lembram que eu contei que o que há de vir virá, e daí Deus terminou com a adoção da Asha, para trazer o texto para a realidade nossa, né? Porque falar de Abraão, de Noé, que fez a arca, é fácil, porque está aqui, mas a gente quer viver aqui, na nossa realidade também, essas verdades bíblicas, não é verdade? E aí eu contei da Asha, a minha realidade em Deus nessa palavra, naquela palavra. E 1 ano e meio quase, 1 ano e 3 meses, 4 meses se passaram, e eu continuo pregando quase que a mesma coisa. Eu não mudei muito. E às vezes eu penso assim, Deus, eu sou missionário. Missionário, ele prega assim para levantar o povo, né? Para o povo gostar dele. E eu prego umas coisas estranhas. E Deus está me dando uma palavra de humilhação. Já pensou? O apelo que eu faço não é pelo suburbano que o pastor quer. É um apelo por humilhação. E eu quero deixar uma palavra hoje no teu coração, mas é o que Deus me deu e eu vou entregar para vocês. Se eu pudesse dar um tema a essa palavra, eu colocaria assim, o caminho da honra, né? Abre comigo no Salmo 66. O Salmo 66, querido, para a gente entender o contexto, foi escrito por alguém que passou por uma aflição. Eu não sei que aflição foi essa que Davi passou, quando ele escreveu esse Salmo. Se você ler o Salmo, eu até te aconselho, se Deus falar com você, Deus tocar no teu coração nessa noite com essa palavra, eu quero te desafiar a chegar na tua casa, antes de você se deitar, você lê o Salmo todo. Você vai ver que Davi está fazendo compromissos de fidelidade. Ele está fazendo compromissos de... Ele no versículo 15, ele fala assim que vai oferecer holocausto, que ele vai imolar novilhos, e ele vai... Você nota que ele passou uma luta. Por que eu notei que ele passou a luta? Porque no versículo 14, ele fala assim, no 13, 14, ele fala, entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Então ele está se comprometendo a ser fiel com o Senhor, porque ele fez compromissos na hora da angústia. Sim ou não? Está lá no 14, 15, não é verdade? Que te prometeu no dia da minha angústia, no versículo 14. Mas eu quero ler principalmente com você o versículo 10 até o 14. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Algumas versões falam refinaste-nos como se refina a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimisse as nossas costas, fizesse com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferi nos meus lábios, e que no dia da minha angústia, no dia da angústia prometeu a minha boca. Queridos, esse salmo, ele teologicamente, ele dá um nó na minha cabeça às vezes. Porque eu aprendi que todo mal vem do diabo. Né? Tudo que acontece errado na nossa vida, tudo que deu errado, é o diabo. E eu não estou aqui para defender o diabo, porque eu sei que ele é um cara muito maligno, e que totalmente maligno, aliás, e que tudo de ruim é ele mesmo que é culpado. Ele que trouxe a mentira, ele que transtornou tudo, né? Ele realmente é uma pessoa muito suja, mas eu não quero aqui defender o diabo ou ficar falando do diabo. Mas esse texto, eu aprendi isso, né? Que tudo é do diabo, tudo de ruim, Satanás promoveu e Satanás tem feito. Eu já lembro um irmão que uma vez foi manobrar um carro e ele era meio barbeiro. E na hora dele manobrar, ele quase bateu no outro carro, ele não olhou direito, não olhou o retrovisor, e ele foi dando ré, e o outro carro veio, eu estava parado, não me lembro direito, e ele quase bateu, e ele falou, culpa do diabo, né? E eu penso assim, é tão fácil essa teologia de culpar o diabo por tudo que dá errado, ou que está dando zebra, ou que está difícil, né? Mas esse salmo, ele fala algo que é surpreendente, se você parar e pensar. Ele fala, o salmista está falando de Deus, está falando do Senhor. Ele fala assim, olha bem.
Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu, ó Deus, tá subentendido aqui, nos deixaste cair na armadilha, oprimisse as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Então agora nós entendemos que o diabo, ele promove tudo de ruim mesmo. Mas nós chegamos a uma conclusão aqui, que muitas vezes, em muitas situações, Deus permite que a gente passe por lutas, passe por dificuldades e passe por provações para nos purificar. Ele usa o exemplo da prata, porque a prata é um produto que depende de uma temperatura altíssima. Eu não me lembro, teve um lugar que eu preguei, alguém que é químico ou não sei o que, a mulher veio até com a temperatura que a prata requer para ser purificada. Se não me engano, não quero chutar errado, se não me engano ela falou de 800 graus centígrados. E a prata, ela é uma coisa interessante, ela não pode ser resfriada, ela tem que manter a temperatura constante, não pode oscilar, porque senão perde o ponto da purificação. Ela passa por um processo constante até ser purificado. E o salmista, conhecendo esse contexto da prata, ele fala: Deus, tu nos refinastes como se refina a prata, no acrisolatar. É o processo que a prata passa por purificação. Irmãos, é um fogo intenso, um fogo constante e um fogo difícil que a prata é submetida. E eu não gosto de pregar isso. Eu gosto de pregar a bênção. Eu gosto de pregar assim: vem para frente, recebe o carro zero. Vem para frente, recebe a casa, recebe o pagamento da sua dívida. Eu gosto de receber profecia assim. Uma vez no Brasil eu estava devendo, apertado, devendo. Aí a Rose recebeu uma profecia que falava assim, a mulher nem sabia nada. Falou: oh, você tem dívida? A Rose falou: eu tenho. Agora ela falou: não, porque Deus mandou dizer que vai pagar a tua dívida. E Deus pagou a nossa dívida. Foi interessante. Nós fomos lá para pagar, negociar a dívida e estava tudo pago. Ninguém sabia. E Deus pagou a nossa dívida. Fomos no banco, pegamos certidão negativa. Deus paga a dívida. Ele sabia que a gente estava numa situação difícil, que não foi assim, falha nossa o que aconteceu. Ou se foi também, Ele nos perdoou e nos pagou. Pagou a nossa dívida. Essa profecia eu amo receber. Deus vai pagar a tua dívida. Né? Eu gosto de receber profecia assim, você vai ganhar um carro zero. Eu estou dirigindo um carro aqui na América. Lá no Nepal a gente dirige uns carros que... Né? Aí de repente dirige esse carro, aperta o botão, abre a porta, regula a temperatura e não quebra, né? Eu marco os horários, chego no horário no lugar, né? No Nepal você nunca marca hora, porque você provavelmente não vai chegar na hora. Então aqui a gente marca os horários. Saí do norte, cheguei na Carolina do Norte no horário mais ou menos marcado. Eu tinha que chegar num lugar de americano aqui em Jay, perto de Pensacola. Cheguei 3 minutos antes, encostei na casa da porta da mulher, marcadinho no GPS. Só que eu queria receber uma profecia assim, eu vou ganhar um carro zero desse, né? E eu queria dar essa profecia para vocês, mas eu vim falar uma palavra sobre humilhação, sobre um caminho de honra que Deus tem para nós. E para nós chegarmos a um lugar de honra, Deus muitas vezes tem que permitir que a gente passe por essas situações que o salmista está passando aqui, que ele passou. Ele foi permitido que os homens cavalgassem sobre a cabeça dele. Fala de ser humilhado. Você acredita nisso? Fala de ser humilhado pelas pessoas. Permitiste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Isso é ser humilhado por pessoas. Irmãos, eu não gosto disso. Inclusive, eu não gosto de estar pregando isso. Olha bem, passamos pela água, pelo fogo, permitisse-nos que caísse na armadilha, oprimiste as nossas costas. Então, querido, Deus, o próprio Pai de amor e misericórdia que nós temos, Ele permitiu o Filho dele passar por essa situação. Mas por quê? Porque Ele é sádico, Ele quer nos torturar e nos punir, sendo Deus de misericórdia, e nos castigar. Não, querido, de jeito nenhum. Deus é um Pai de amor. Eu tenho um filho, Davi, que está estudando na Irlanda. Eu amo aquele menino demais. Por mim, tudo que ele sonha, tudo que ele quer, eu quero dar imediatamente para ele. Eu me esforço para dar o melhor para o meu filho, mas muitas vezes eu não posso dar tudo. Porque ele precisa aprender algumas coisas. E ele precisa passar por processos. Mesmo sendo um pai que ama o meu filho. Deus nos ama profundamente com amor e misericórdia. Mas Ele muitas vezes, Ele permite que a gente passe um momento de luta, um momento de desfavor, um momento de humilhação. Porque Ele quer nos purificar como a prata é purificada, para tirar a impureza, irmãos. Então,
Eu não gosto disso. Interessante que Deus estava falando sobre esse texto comigo já, ou não nesse texto especificamente. Deus estava falando sobre isso comigo. E aí eu ouvi um pregador pregando lá no Brasil, um pregador desses que tem programa de televisão, não vou falar o nome dele, e ele pregou exatamente esse salmo. E ele falou assim: olha gente, quando eu comia maionese estragada na praia, que eu não tinha dinheiro para comprar comida no restaurante, então eu ia para a praia e levava a maionese em casa, a maionese azedava, eu tinha que comer ela assim mesmo. Eu alugava uma casa para os meus cunhados, para mim, para minha esposa, para o meu sogro, para minha sogra, ia todo mundo para a piscina, ficava 33 pessoas dentro da piscina, uma piscininha pequena, ninguém falava mal de mim. Agora eu estou bem, agora eu tenho condições, eu tenho esse programa de televisão, eu estou no hotel de luxo, aí eu tenho um carro bom, aí todo mundo está me detonando. Mas ninguém sabe o que eu passei para chegar onde eu estou. E eu lembrei até agora, lembrei da música nova do Asaf Borba. Inclusive o Asaf Borba vai fazer uma propaganda, que ele vai lá no Nepal em julho, dar um seminário para pastores de adoração, sobre adoração, de 5 a 7 de julho. E o Asaf Borba tem uma música nova, que chama assim, Rastros de Amor. Nossa, como eu amo essa música. Ele fala assim, quem está chegando agora, não vê o que eu passei para chegar aqui. Quem está chegando agora, não vê o que eu chorei, não vê o caminho apertado que eu passei, só está me vendo agora. Então hoje, né, a gente vê as pessoas, você não sabe o que elas passaram para chegar aqui. Eu não sei, eu estou aqui pregando, olhando nos seus olhos, eu não sei o que você passou até chegar aqui, estar sentado aqui nessa igreja, estar sentado aqui nessa noite. Eu não sei o que você passou, mas você sabe o que você passou. Deus sabe o que você passou. Deus sabe o que o pastor Fernando e a pastora Silvia passaram para chegar até aqui. Né? Hoje é bom chegar aqui e ver, né, as coisas assim funcionando, mas você não sabe o que as pessoas passam para chegar onde elas estão. Não é verdade? E o salmista, ele está dizendo isso. Ele fala, olha, é como se o Asaf estivesse cantando esse salmo aqui. Ó, quem está chegando agora, não sabe o que eu passei, quanta lágrima eu derramei, os ralas que eu passei, como a mamá está falando em goianês aqui, o rala, né? Que ela tem um monte de goiano lá, que discipula ela também, que, então ela pegou a palavra rala, né? Então, queridos, é muito fácil, às vezes a gente esqueceu o que passou e achar assim que foi fácil chegar aqui. E eu sei que não foi. Eu sei o que foi na minha vida. Hoje eu estou voando. Hoje, pela graça de Deus, a gente viaja, né? E viaja de avião. Mas eu lembro quando eu andava atrás de uma caminhonete aberta no Mato Grosso, no Brasil, para ir pregar o evangelho. E eu comia poeira e tinha vontade. Tudo que eu tinha vontade era ter dinheiro para comprar uma passagem de ônibus e não tinha. E Deus falava comigo assim, filho, você vai para as nações. Você vai pregar na América, você vai pregar no mundo inteiro. E eu falava, Deus, para de brincar comigo. Não brinca com o meu sentimento. Olha o que eu estou passando, Senhor. Nem dinheiro para um ônibus eu tenho. O Senhor vai falar isso? Eu sei, queridos, o que é. Não quero aqui derramar minha alma ou desabafar. Mas eu sei o que é sentir um cheiro de comida de manhã e não ter dinheiro para comprar ela. E ficar com fome. Porque eu só tinha, no trabalho que eu tinha, eu só podia almoçar e jantar. Eu não tinha dinheiro para o café da manhã. Só que de manhã o pessoal fritava pastel no restaurante do lado e eu ficava com vontade de comer o pastel, que custava, sei lá, menos de R$1, mas eu não tinha o dinheiro para comer o pastel. Eu sei o que é, por exemplo, ter uma calça e ter que no outro dia trabalhar com ela limpa e ter que lavar, porque eu não tinha dinheiro para comprar outra, ou não tinha outra. Não sou rico, mas hoje eu posso entrar aí num restaurante, abrir o menu e comer o que eu gosto, e não comer o que o dinheiro vai dar para comer, ou olhar assim o preço, falar, puxa vida, queria tanto comer isso aqui, mas acho que eu vou ter que comer isso porque meu dinheiro não dá. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar, não digo passar fome, mas eu sei o que é ter vontade de comer. Eu sei, eu tenho filho, Davi hoje estuda na Irlanda. O pessoal fala, nossa, missionários novos, filho dele está na Europa. Ninguém sabe que meu menino chorou por leite de manhã e eu não tinha leite para dar para ele, e ele tossia à noite, e eu não tinha dinheiro para comprar xarope para o meu menino. Hoje, o meu filho estuda na Irlanda, e eu não me orgulho. Sabe por quê, irmãos? Eu passei por esse caminho aqui, ó. Quando você passa por esse caminho e você chega no lugar espaçoso, você não chega mais snob, ou orgulhoso, ou soberbo. Porque você sabe por onde você passou. Então hoje, eu falo isso sem esnobação. Estou andando de avião e aluguei um carro para viajar na América. Não estou snob, orgulhoso, pode até parecer, mas não. Eu sei de onde eu vim. E eu sei que se eu não me humilhar e não for para o pó, eu vou voltar para lá de onde eu estava. E eu não quero voltar. Então eu prefiro já aceitar o processo logo e ser purificado, do que voltar para cima da caminhonete,
do que ver meus filhos tossindo e não ter dinheiro para o xarope. Eu lembro que o Davi, eu mudei de bairro e o leiteiro não me conhecia e o Davi era bebê e queria leite. Mamãe, quer mamar? E não tinha dinheiro. O leiteiro não me conhecia, o outro leiteiro me vendia para pagar no final do mês, quando a igreja mandava a minha oferta. A igreja batista, lá onde eu trabalhava, que eu ministrava. E o leiteiro não me conhecia, e o Davi falava, papai, quer leite? Arroz, tascava arroz, feijão amassado nele, porque não tinha dinheiro. Eu lembro que quando eu trabalhei, daí eu trabalhava, eu pintava, fazia desenho, aí eu desenhei uma bateria para o cara me pagou, eu troquei o cheque com tanto gosto, que eu cheguei na farmácia, não pedi o melhor xarope. Eu falei assim, me dá o xarope mais caro que você tiver. E passei no mercado, comprei leite, comprei coisa e levei para o Davi. Porque eu fui tão humilhado por aquela situação que eu queria, né? Hoje, quando eu fui com as meninas no Brasil e parei naquele restaurante que eu senti o cheiro do pastel, irmãos, eu entrei, o que tinha de pastel na estufa e o que tinha de pastel para fritar, eu comprei pacotes. As meninas falaram assim, tia, para que tanto? Sabe o que era? Era o trauma. Era a vontade assim, comer o pastel. Mas irmãos, quando você passa por esse caminho, que é tão difícil, eu não quero passar, não quero profetizar que ninguém passe, pastora Silvia. Mas eu quero dizer que é possível na vida cristã. Tá, o que eu estou falando aqui? Vamos lá, vamos para o ponto. É possível na vida cristã, querido, você servir a Deus, você amar Jesus, e é possível você ter momentos de extrema provação na sua vida. Nós temos que parar com aquela teologia que tudo é muito fácil com Jesus. Que é tudo muito tranquilo. Você está com Jesus, então pronto. O anjo está ali te esperando para te dar casa zero, ou carro zero, casa nova, né? Está tudo muito fácil. Jesus quer nos abençoar, sim. Ele é abençoador, sim. Ele quer nos curar, sim. Mas muitas vezes Ele permite que a gente passe por um deserto. Mas a boa notícia é que não é para nos matar. Não é para nos matar, é para nos purificar. Que Ele permite para a gente chegar lá na frente com o coração limpo, com o coração despojado de soberba, de orgulho, de vaidade, e a gente possa ter um coração abençoador, e a gente possa olhar para aqueles que estão passando e olhar com misericórdia, porque você fala assim, eu já passei por ali. Por que a pastora orou aqui hoje com compaixão por aquelas 2 pessoas ou 3 com câncer? Porque ela sabe o que é passar por aquele vale. Então, irmãos, eu queria chegar num ponto contigo. Nem tudo que parece tão ruim ou ruim é tão ruim assim. Deus pode estar permitindo situações que a gente ou passou, ou está passando, ou que espero que não, mas que nós podemos passar. Deus pode permitir para um processo de humilhação, de purificação e um processo que vai culminar com, essa é a boa notícia, vai culminar com honra. O salmista passou tudo isso, mas ele fala assim, a coisa que eu amo nesse texto, ai que delícia, quando ele fala assim, porém afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Deus não pode pular o processo da purificação na nossa vida, por amor e misericórdia a nós mesmos. Ele tem que permitir que a gente passe, né? Então tem situações, a gente passou tanto rala, como diz a mamata, né? Rala. Eu me lembro, embaixada, acho que eu fui o cara que mais ralou com embaixada, com o negócio de visto, para todo quanto é lugar. América, Europa até a gente não precisa, Nepal, visto, eu toquei música clássica, gente, com violão, eu vi o pastor tocando aqui, falei, meu Deus, esse pastor é multiforme. Porque, multitask, pastor, porque eu já fiz tudo em igreja, já lavei banheiro, já passei aspirador, já limpei cadeira, já lavei chão, já cozinhei, já fiz tudo, já servi, mas nunca toquei baixo no culto. E hoje eu vi o pastor Fernando tocando aqui, mas lembrei de uma coisa, o Espírito Santo falou, não, na obra você já fez, lembra de você com violão clássico no Nepal por causa do visto? Toquei 3 anos música clássica, gente. Para pegar só para ter o visto de estudante. E o curso que cabia para mim era música clássica. E lá vai eu. O dia que eu toquei Love Me Tender do Elvis Presley, o professor chorou de emoção.
Porque ele falou assim, você é a piada aqui. Todo mundo fala que você nunca vai tocar nada. E hoje você tocou uma música. E ele falou assim, olha, você é o meu melhor aluno, porque você se esforça para aprender. Eu falei, eu estava lá só por causa do visto. Estava lá dando bola para a música clássica. Só que ele se emocionou. Ele falou assim, eu sou o melhor professor do mundo. Porque se eu conseguir ensinar música para você, eu ensino para qualquer um. Você é a piada aqui. Irmão, fui humilhado. Mas hoje eu entendo o processo. E o multitask pastor tocando baixo aqui, eu me lembrei. Deu lá com violãozinho clássico, ralando ali por causa do visto. Irmãos, há momentos que Deus permite a gente passar situações. Hoje, quando eu vejo qualquer pessoa passando por problema em visto, eu sinto a dor. Eu sei o que é aquilo, eu passei por lá. Não é algo desconhecido para mim. Então há momentos que Deus permite, momentos de sofrimento. Falando de mim ainda, eu me lembro de ser deportado do Kuwait. E fiquei preso nos Emirados Árabes Unidos. Foi uma luta. Nunca mais quero passar o medo que eu passei ali na mão dos árabes. Só que tem uma coisa. Irmãos, eu fiquei sentado numa cadeira de ferro. Só que Jesus foi lá e sentou comigo. Eu me lembro da Rose doente em 2008. Eu chorando, desesperado em Bangkok. Jesus andou nas ruas comigo. Os momentos que eu senti mais a presença de Deus na minha vida, não foram momentos de festa, mas foram momentos de aflição. Jesus sentou comigo ali. O ano passado eu tive uma luta na área da saúde terrível. Eu tive que ir para o Brasil às pressas. Fui humilhado dentro do avião, quietinho, encolhido. Mas Jesus sentou do meu lado. A gente não gosta de passar por aflição, não gosta de passar pelo processo de sofrimento, pelo processo de purificação. Mas muitas vezes esse processo é importante não para nos matar. Esse processo é importante para nos purificar e a gente chegar no lugar espaçoso e chegar sem soberba, sem vaidade, chegar com o coração humilhado. Então, irmãos, a conclusão que a gente chega, que o pó é um bom lugar. É duro de estar lá, mas ele é um bom lugar. É um lugar para o nosso crescimento. Eu lembrei do meu primo, o José, ele mora em Curitiba. E ele foi assaltado algumas vezes. Eu sei que eu estou falando algo unusual para o Brasil. Se assaltar no Brasil não é comum. Acontece. De vez em quando em algumas cidades no Brasil. Não é comum. Você vai falar, assalto no Brasil? Isso é possível? É, infelizmente. É raro. E interessante, a mamata chegou no Nepal rindo e não conseguia contar, que ela teve lá em Curitiba na casa dele. Ele foi o único cara assaltado em 2 etapas. Os ladrões pararam a caminhonete, levaram um tanto de imóvel dele, voltaram para a segunda viagem, levaram o resto. A vizinhança achou que era mudança. Ué, está mudando, a Zilda está mudando. Ladrão em 2 etapas, e ela chegou rindo. Aí eu cheguei lá, ele falou para mim assim, orgulhoso. Ele falou assim para mim, ladrão levou tudo, mas eu trabalhei rápido, comprei tudo de novo, comprei tudo melhor do que eu tinha. Aí sabe o que aconteceu? Agora eu estive lá de novo com ele, o ladrão voltou, e voltou armado. E colocou o revólver na cabeça dele, falou, passa o dinheiro, fez todo mundo deitar no chão. Inclusive, teve uma hora que queria dinheiro, o menino estava desesperado por dinheiro, era um pivete assim. Aí ele falou, não tem dinheiro. Ele disse que o menino recuou 2 passos, assim, ou 1 passo, não me lembro, para dar o tiro nele. E ele falou, Jesus. Quando o ladrão recuou, ele falou, vai atirar. O celular do bandido tocou. E o celular do bandido tocou e era o pai do menino. O menino falou, pai, já estou indo para casa, tá bom, pai? Já estou indo para casa, já estou aí. Aí o menino desligou o celular, chamou os comparsas e foram embora, né? Aí eu falei, José, sorry. Você foi assaltado várias vezes no mesmo período e esse último assalto foi traumático. Ele falou assim, não me diga sorry. Foi o assalto que eu tive o maior lucro na minha vida. Eu falei, como assim lucro? Ele falou, eu queria encontrar esse ladrão e abraçar ele. Porque naquele momento que ele ameaçou me matar, eu estava distante de Deus. Mas naquele momento que eu achei que eu ia morrer, eu me agarrei ao Senhor e falei, Jesus, tem misericórdia. Ele falou, esse assalto deu muito lucro. Ele estava com esse salmista aqui. Cumprir-te-ei os votos que proferiram a minha boca no dia da angústia. E ele estava firme com Jesus. Ele falou, então o assalto deu lucro. Perdi televisão, perdi os 4 laptops, mas tem uma coisa, estou no lucro, porque eu estou com Jesus. Irmãos, o caminho da honra, ele passa muitas vezes por um caminho difícil, por um caminho estreito, por um caminho até de sofrimento. E o que eu estou falando aqui não é popular. Passa-se pela fornalha alguns momentos da nossa vida, mas não é para nos matar.
A boa notícia, uma boa notícia e uma notícia ruim. A notícia ruim é que é possível nós passarmos momentos que os homens cavalguem sobre a nossa cabeça, que nós sejamos humilhados, que situações nos humilhem, situações que aparentemente são situações de desfavor, situações que em alguns momentos parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Sabe, a gente orou, Deus, me tira disso, mas continuou mais um tempo. Deus, me tira disso, continuou mais um tempo. Mas nessa noite, pelo Espírito, você está entendendo que a prata precisa de um processo constante para ser purificada. Mas uma hora ela é purificada, e uma hora o ourives desliga a chama, e a prata está pronta para espelhar a glória, para espelhar o brilho. A má notícia é que infelizmente é possível. Eu não queria que fosse. Puxa vida, eu queria tanto converter e tudo resolver e tudo está ali, sabe? É possível. Essa é a má notícia. Essa situação de humilhação pode ser uma situação de humilhação, pode ser uma situação de um desfavor financeiro, um momento de dificuldade, como eu contei aqui do pastel, quando não tinha dinheiro para comer, ou do carro lá quando andava em cima comendo pó, né? Pode ser uma situação assim, pode ser uma situação de uma enfermidade, um momento de enfermidade que a gente está passando, uma luta na alguma área que a gente está lutando, eu não sei o que pode ser. Essa é a má notícia, é possível isso acontecer. Mas eu quero encerrar com a boa notícia, quero deixar vocês alegres, não quero sair daqui tão impopular assim. A boa notícia é que ele chegou num lugar espaçoso. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxesse para um lugar espaçoso, um lugar de abundância. E a gente chega lá, e chega quebrado, chega arrebentado muitas vezes, chega assim só os cacos velho, né? Mas ele junta tudo. E a gente continua. E agora a gente não é mais orgulhoso, a gente não é mais soberbo, a gente está sabendo que o Senhor nos deu livramento. Hoje eu sei, hoje eu falo, Jesus, obrigado. Pode parecer estranho, eu falo, obrigado pelo momento que eu não tive o leite para o meu filho. Obrigado pelo momento que eu não tive muita roupa para usar, porque agora eu sei dar valor. Obrigado pelo momento que eu fiquei com vontade de comer o pastel e não tive, porque agora eu dou valor. Obrigado pelo momento que eu fui negado visto, porque a embaixada me humilhou. Porque agora eu recebo sem soberba. Sabe o que aconteceu essa semana, irmãos? Tantas lutas com a embaixada do Brasil na Índia. Até a última foi para a adoção da Asha. Eles não deram visto para a Asha. Eu contei aqui. Aí depois tiveram que vir do Itamaraty o visto. Sabe o que aconteceu essa semana, pastor Fernando? Conto isso para a glória de Deus. Tanta luta com a embaixada. Agora o embaixador lá no Nepal de vez em quando convida a gente para almoço, convida a gente para coisa. A embaixada abriu embaixada no Nepal, tem sido amigos, tem sido cooperativos. Eu transferi meu título para o Nepal, mandei lá os papéis. Aí essa semana bateu o e-mail da embaixada no meu e-mail. Eu estava aqui, aonde eu estava, Rose? Jacksonville? Eu estava em algum lugar aqui já na Flórida. Veio o e-mail da embaixada, falei, eu mandei o comprovante de endereço, a conta do banco lá do Nepal com comprovante de endereço para o título. Deu alguma zebra, que eles bateram no retorno daquele e-mail, negócio do título de eleitor. Aí eu falei, não vou nem abrir esse e-mail, porque lá é coisa de embaixada, é rala. Irmãos, eu acostumei tanto a apanhar. Que tem hora que Deus quer me abençoar e eu fico na dúvida. Tem uma empresa aqui da América querendo ajudar o Meninas. A gente está todo com medo. Será que a gente deve receber? Uma manhã dessa, a Rose queria me acordar, chegou alguém para falar comigo. E a Rose veio, passou a mão assim. Eu acordei assustado. Ainda bem que eu não tinha uma arma debaixo do travesseiro, senão eu tinha colocado a arma, igual aquele filme que o cara acorda com a arma assim. Aí a Rose falou, calma, é só um carinho. Eu falei, Rose, eu não sei o que é isso. Eu só sei apanhar e só sei bater. A gente acostuma tanto a apanhar que a gente fica hostil, né? A Rose me faz carinho, claro, mas assim, a vida bate tanto que a gente fica defensivo. Se arma, o mecanismo de defesa nosso está sempre ligado no vermelho, alerta máximo, igual os americanos com o negócio de terrorismo, né? Com medo de ferir, medo de quebrar a cara, medo de ser enganado, medo de amar e ser lesado, medo de emprestar dinheiro e o cara dar o calote. Tudo a gente se defende, né? Mecanismo de defesa. Fuga, né? A gente tenta fugir do jeito que der. Aí estava o e-mail lá, eu não ia abrir. Eu acho que eu não vou nem abrir agora, vou me aborrecer. Aí de repente lá mexi nos outros e-mail, o e-mail brilhando para mim assim, me abre. Aí... não abre, aí fui lá, li mais algum, li notícia, vi se acharam o avião na Malásia,
que eu vou voar daqui uns dias. Tem que achar esse avião, ou tomara que ache inteiro com todo mundo vivo, né, Senhor? Aí de repente eu cliquei no e-mail, sabe o que era? O vice-cônsul da embaixada, falando: Senhor Silvio, a gente precisa que o senhor passe os dados do senhor, um CV atual, uma foto tal, não lembro mais o que. Porque o embaixador vai deixar o cargo em setembro e ele quer indicar o seu nome no Itamaraty para receber uma condecoração do Itamaraty no campo. E eu lembrei, irmãos, eu falo isso para a glória de Jesus, não estou orgulhoso não, não estou soberbo não. Sabe por quê? Porque eu passei por aquele caminho, eu sei o que é. Então eu recebo, se for para receber, recebo, põe no pé de Jesus. Aquilo não é mais para o ego, né? E a gente chega no lugar espaçoso. Na questão da embaixada, cheguei no lugar espaçoso. Na questão de outras áreas, cheguei no lugar espaçoso. Em outras áreas, ainda estou passando o caminho apertado, mas eu sei que eu vou passar com honra, vou passar com perseverança, com fidelidade a Deus, com fidelidade para minha família, com fidelidade às pessoas que eu amo, com fidelidade para minha igreja, com fidelidade para o meu pastor, com fidelidade para todas as pessoas. E eu sei que eu vou passar esse caminho apertado. Está queimando, não estou falando que eu gosto não. Oh Deus, que delícia, manda fogo mesmo. Não, Senhor, tem misericórdia. Mas se precisa, vamos passar. E eu sei que eu vou chegar lá do outro lado, no lugar espaçoso, no lugar de abundância. Eu sei que você que está aqui se identificou. Talvez você fale: não sei o que esse cara está pregando, nunca passei por luta, não tem nada a ver comigo. Mas se Deus está falando com você, se você se identificou nessa palavra, eu tenho uma má notícia e uma boa. A má é que é possível passar por um caminho apertado. A boa é que esse caminho apertado é um caminho de honra e que leva a um lugar de abundância e leva a um lugar de honra. Então nós vamos passar adorando ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar nesse momento. Se Deus falou com você, vamos orar agora. E você fala: Senhor, eu entendi algo. Vou sair por essa porta hoje da Seara aqui com algo entendido no meu coração. Não estava entendendo. Eu sinto que tem pessoa falando aqui: eu não estava entendendo, Senhor. Esse é o processo. Eu não gosto dele. Eu não gosto desse pó. Eu não gosto desse acrisolamento. Mas é um lugar que vai nos levar para o lugar de honra. Nós vamos orar nesse momento. E vamos derramar nosso coração diante do Senhor em adoração. Em adoração ao Senhor. Pai, eu oro com meus queridos irmãos aqui da Seara Ministry. Pastor Fernando, pastora Silvia. E cada irmão que está aqui nessa noite. Cada irmão que está assistindo esse culto de algum outro lugar. Eu oro com eles, os que estão em casa. Pai, nós entendemos que o Senhor tem processos na nossa vida. Processos difíceis às vezes, por causa da nossa natureza humana. Da nossa natureza soberba. Da nossa tendência ao orgulho. Da nossa tendência à vaidade. Da nossa tendência, Senhor. Mas nessa noite, a Tua palavra no Salmo 66 diz que o Senhor permite. Muitas vezes a gente entendeu essa noite que não foi o inimigo, mas foi o Senhor que nos levou a alguns desertos. O Senhor permitiu. Não que o Senhor criou, o Senhor não é um Deus mau. O Senhor é um Deus bom, abençoador, livrador, curador. Mas muitas vezes o Senhor permite processos na nossa vida tão difíceis. Não porque o Senhor quer nos matar. Não que o Senhor quer nos ver morrer no deserto. Mas o Senhor quer que a gente chegue do outro lado purificado, Pai. Nessa noite nós entendemos isso pela Tua palavra. E o apelo do Teu coração, da Tua palavra nessa noite é para a gente se humilhar. A gente recebeu o processo. A gente recebeu o fogo que é dolorido. Eu não vou mentir para o Senhor, Pai. Não é fácil. Mas com a Tua graça. O Senhor é aquele que anda na fornalha conosco. O Senhor é aquele que entra conosco na fornalha. O Senhor é aquele que entra conosco e recebe o sofrimento. Perdoa-nos, Senhor, quando nós reagimos mal. Perdoa-nos, Pai, quando a gente não quer receber o tratamento. E isso faz com que o tratamento se prolongue. Mas nessa noite nós vamos ao pó para Te adorar. Para dizer a Ti: é dolorido e é doloroso, a gente não gosta. Mas aquilo que vier do Senhor, se for para nos melhorar, aperfeiçoar em nossa humanidade, para espelhar a Tua glória, então nós entendemos
E Pai, dá-nos graça de chegar logo ao lugar de espaçoso, lugar de abundância, lugar de paz. Lugar onde a gente vai olhar para trás e rir dos momentos, dos apertos, do medo que nós passamos. Pai, nós queremos ter um coração compadecido, despojado da vaidade, do orgulho, da soberba. Possamos olhar os que ainda estão lá. Possamos olhar os que estão lá com olhar de misericórdia. Nós que já saímos de alguns lugares de aperto, que possamos olhar para trás e dar graças a Ti e cumprir os votos que proferiram a nossa boca na hora da nossa aflição, na hora da nossa angústia. E nós que ainda estivermos passando por esse lugar, que a gente possa passar com dignidade, que a gente possa passar com a cabeça erguida, sabendo que o Senhor é Pai e que o Senhor está nos esperando do outro lado, e que o Senhor está passando conosco, e que nós vamos passar, porque é promessa que a gente vai chegar no lugar de abundância, no lugar espaçoso. Te adoramos, Pai, te damos graças e louvor e adoração. Não queremos apenas as Tuas mãos, não queremos apenas as bênçãos, não queremos apenas as facilidades. Pai, queremos ser fiéis e queremos ter um coração fiel, fortalecido no Senhor, superando as adversidades. Jesus, nós entendemos que no mundo tivemos aflições e teremos aflições, mas queremos ter bom ânimo, porque Tu venceste e também nos deu vitória. Te adoramos nessa noite. Saímos daqui com o coração agradecidos, mesmo na luta. Não gostamos da luta, não gostamos da cisterna, mas saímos com o coração adorando ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é Pai bom e o Senhor vai nos dar um lugar espaçoso, com honra. E para chegar nesse lugar de honra, muitas vezes nós temos que passar nesse aperto. Te adoramos, Senhor, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus. Amém.